Muito bom. Vamos lá. Neste domingo, dia 6/9/2020, estamos aí ao vivo. Vou pedir para o Fernando que ele também passe o link para o grupo da igreja. E avisa que, como está na página, a página é pública. A pessoa não precisa ter uma conta no Facebook. É só clicar no link que vai abrir a live tranquilamente. Aí já está certinho. Nós que estamos aqui essa manhã, vamos dar continuidade à nossa mensagem. Um dia diferente, mas um dia de alegria. Que bom estarmos de novo de volta à nossa casa, aquilo que Deus nos deu. E quase que completou as cadeiras, né? Talvez à noite nós vamos ter algum probleminha aí. Nosso plano B é lá fora. Caso à noite vê que passar um pouquinho, nós colocamos algumas cadeiras lá fora e vamos tentar aí nos adequar. Mas vamos lá, vamos fazer aquilo que Deus nos chamou, que Ele nos direcione para a honra e glória do seu santo nome. Vocês que estão acompanhando aqui comigo, se quiser abrir a sua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 1, nós estamos aí tendo ele como base. Para os irmãos entenderem o que nós estamos fazendo, nós estamos estudando toda a Escritura. E partimos de um versículo, e quando saímos desse versículo para encontrarmos sustentação em toda a Escritura, o que nós estamos fazendo é trazendo à mente e a nossa realidade aquilo que era realidade para eles nessa época. Então Pedro, quando escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo, as informações que ele tinha na época era muito maior do que talvez nós temos, baseado nesse assunto. E vai depender do quanto você leu a sua Bíblia, o quanto você tem estudado, e nós fazemos isso. Então, quanto mais você aprende o significado das palavras, do contexto, mais vida vai tendo na leitura, diferente de uma leitura inicial. Então, o que vai acontecendo na vida cristã? Nós vamos é como se fosse uma viagem, nós vamos nos colocando lá naquele lugar. Eu quero usar o termo certo aqui. À medida que nós vamos aprendendo, você vai enriquecendo as informações, os pontos de contatos que você tem sobre aquilo que o autor está falando. E nós sabemos que o autor é o Espírito Santo. É um grande risco você ler um único versículo, como nós vamos ler hoje, 1 Pedro 1,17, e já sair falando sobre ele, sem ter o amparo de toda a Escritura. Então, quando você pega um texto na Bíblia, o correto é você ter todo o amparo do restante da Bíblia. Caso contrário, nós ficaremos como os discípulos que Jesus, lá em Lucas 24, se não me engano, no caminho de Emaús, Jesus Cristo dá uma bronca nele: honestos e tardios de coração, vocês estão demorando para compreender aquilo que no profeta, né? Aquilo que os profetas disseram. Tudo certo, Fer? Está certinho? Vamos continuar então. Vamos orar antes, né? Nós não fazemos nada sem o nosso Deus. Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia. Ó Deus, obrigado. Aos poucos que nós possamos estar voltando à normalidade. Te agradeço, ó Pai, por cada vida que está aqui, por aqueles que estão assistindo e aqueles que ainda irão assistir. Ó Pai, sê conosco essa manhã e fale conosco mais uma vez através da sua palavra. Te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Antes de entrar ao texto propriamente dito, um último recado para quem está assistindo essa manhã e quem vai assistir. Nós deliberamos aqui e os domingos, os próximos, pela manhã vai ser exatamente esse formato. A igreja 9 horas está aberta.
E às 10 horas passa a ser ao vivo para todo mundo ouvir a pregação. À noite, às 7 horas da noite, às 19 horas, a igreja está aberta. A partir das 19h45, não às 20 horas, às 19h45, nós estaremos ao vivo transmitindo na página da igreja, não no grupo. Nada impede de alguém compartilhar no grupo esse link também, né? Ou já fez isso, né? Pode compartilhar. Então nós vamos aí usando a tecnologia que nós temos. 1 Pedro 1,17. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós, quando iniciamos aqui essa carta, Pedro ele está falando para aquelas pessoas que estão dispersas, pessoas que estão passando por perseguição. Nós não sabemos ainda, pelo menos aqui no Brasil, na nossa realidade, lá no passado houve alguns tipos de perseguições, mas hoje, na nossa realidade, no Brasil, há uma perseguição velada e não direta como há aqui, e como muitas vezes nós vemos nas cartas direcionadas a um público que padece perseguições. E esse é um deles, eles estão separados, eles estão distantes. E Pedro, primeira coisa que ele faz, e nós vimos isso, é falar sobre a salvação, a importância da salvação. E a resposta a essa salvação. Se você é salvo, algumas coisas vão acontecer. Mudanças nas nossas vidas vão acontecer. E 3 pontos que eu destaquei, nós já falamos de 2 e vamos falar de uma terceira hoje. A primeira, a resposta à salvação causa-nos a esperança. Você deixa de ter os olhos apenas nas coisas desse mundo, apenas na nossa realidade. Nós deixamos de ser aqueles que vivemos por vista, mas vivemos por fé. E Deus vem e trabalha nos nossos corações. Ele pega, levanta nossos olhos e isso faz com que transcenda. E você olha para frente e está muito além daquilo que nós podemos imaginar. Mas Deus, de alguma forma maravilhosa, Ele se revela nas Escrituras o suficiente para nós entendermos isso. Para a gente entender que o fim de todo homem é a morte. E Pedro fala isso, que nós somos como a flor do campo, como a relva, que ela seca e murcha também a flor. Seca-se a relva, né? E a flor murcha. Então ele fala sobre isso. Então o fim de todos nós é isso, de mamana caducando. Se Cristo não voltar, é o nosso fim. Nós encontraremos a morte, todos. Mas se você não tiver essa doce esperança, a Bíblia fala, não sejais como ímpio que não tem esperança, você vai viver uma vida desesperada. Mas quando nós levantamos os nossos olhos e olhamos além disso daqui, isso nos causa esperança. A salvação faz isso. Eu sou salvo, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. O segundo ponto que nós vimos é a santidade. Deus é santo. Deus ele é distinto de tudo que nós temos aqui. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso modo, que não vai refletir a santidade de Deus. Quando Moisés é chamado a falar à rocha, os amados lembram disso? O povo reclamava que estava com sede, e se eu não me engano está em Números 20 isso. O povo reclamava que estava com sede, e Deus fala para Moisés, deu 2 ordens só para ele: fale à rocha e dê água ao povo. E ele não, ele chama o povo, briga com o povo, rebeldes, e bate na rocha. O que Deus acusa Moisés ali? De rebeldia, portanto fostes rebelde. E não me santificastes diante da congregação. O que Deus falou com isso? Não me santificastes. Você, Moisés, o seu papel de ira
de você, dessa obediência, que é desobediência, de fazer do seu jeito, você não me representou diante do povo. A minha santidade, separado, você me fez igual a você. Eu não sou assim, eu não sou representado por você desse jeito. Isso custou tão caro a Moisés, que nós sabemos que é por causa disso que ele não pôde entrar lá na terra prometida. Porque ele quis fazer do seu jeito. E nós queremos muitas vezes fazer da nossa forma, e isso não santifica a Deus. No que sentido? Você não está representando a Deus. Então, quando nossa conduta diante da congregação, diante do povo, é uma conduta que é de acordo com a vontade de Deus, daquilo que Ele pediu para nós, é uma conduta de santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Você está orando para isso, Senhor, o seu nome seja separado de todos os nomes. E a minha oração é que a minha vida promova isso, para que eu não venha ouvir. Imagine Deus falando: Dorian, porque não santificastes o meu nome? Porque o seu comportamento, embora você achou que estava me obedecendo, Moisés fez isso achando que estava obedecendo e não estava. É meia obediência, não é obediência. Deus deu água ao povo, não deixou de dar água ao povo, porque fazia parte de um plano maravilhoso de Deus. E você imagina o seguinte: se a rocha é Cristo, se a primeira vez, Deus já tinha falado uma vez para Moisés bater na rocha, imagina, primeira vez era para Moisés tocar na rocha, ferir é o termo ali. Se nós fôssemos tipificar Cristo de uma forma bem simples, a primeira vez Cristo precisou ser ferido. A segunda vez, Jesus Cristo chega e fala assim: vinde a mim. Ele fala: vós que tens sedes, vem e bebeis de mim. Ali falando do Espírito Santo. Ou seja, se a segunda tipificava beber do Espírito Santo, Moisés já quebrou isso. Então nós muitas vezes não sabemos o que está por trás dos planos de Deus. Por isso que nós devemos obedecê-lo da forma em que ele disse. É santidade. E o terceiro, honra. E temor e honra. É esse contexto. Pedro fala: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga sobre a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ora, se invocai-vos ou se invocais como Pai. Honra, o que é honra? Honra é uma consideração devida a uma pessoa, um reconhecimento. Então a Bíblia fala assim: filho, honrai pai e mãe. Primeiro, você reconhece a autoridade dos seus pais. Você tem uma consideração devida para com os seus pais. Ele é os seus pais. É algo confuso nos dias de hoje. O fato do ser humano ter caído em tanto descrédito, nós temos dificuldade em darmos honra a quem deve ser dado honra. Nós não vemos mais a verdadeira honra. O fato de haver uma falsa honra, ou por muitas vezes interesses por trás disso, no meio político às vezes há um gasto aí grande, né? Uma alta soma de dinheiro para honrar pessoas que para muitos aquela pessoa não deveria estar sendo honrada ali. Você não concorda, e logo mostra que aquela pessoa não é quem deveria ser. Mas a Bíblia, ela ensina este comportamento. Se você vai na lei, logo em Levítico, o capítulo 19, o verso 32, olha o que diz a palavra de Deus. A minha versão diz assim: diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Vamos ver na NVI para você ver. Levante-se na presença dos idosos, honre os anciãos,
tema o Senhor, eu sou o Senhor. Então, outra coisa que a salvação ela traz para nós é esse temor a Deus e essa consideração a Ele. E quando nós falamos em honra, que começa em Deus e ela se estende aqui na nossa vida, esse contexto aqui de anciãos, em várias vertentes, lugares da Bíblia, você entende como liderança, mas aqui é idosos mesmo. Ele quis dizer idosos, eu pesquisei a palavra no original, em diversos, e aqui ele quis dizer isso mesmo, uma honra, um respeito. Se nós entendemos honra como consideração devida, o devido reconhecimento, ele fala, honre os anciãos e tema Deus, eu sou o Senhor. Então, a esse respeito às pessoas mais velhas, que nós não vemos mais, é triste isso, não é? Deveria haver isso. E talvez a nossa geração, no passado houve isso, hoje já não é mais. Hoje, muitas vezes, é o tiozinho, o tiozão, né? Aquele que está atrapalhando o trânsito. Mas da onde que veio esse negócio de honrar os mais velhos? Nós temos base bíblica para isso, não é apenas cultural. Na lei também, em Deuteronômio 5,16, se quisesse nem precisa ir lá porque é uma ordenança que nós conhecemos, mas se quiser marcar, honra teu pai e tua mãe como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhais longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Paulo também vai falar lá em Efésios 6,2, a mesma coisa. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Por quê? Olha como Deus está ligando, é tão sério isso, aqueles filhos que honram pai e mãe. E muitas vezes nós não fazemos isso. Eu vou contar um testemunho da minha irmã, posso fazer isso ao vivo, porque ela conta também. E ela trabalhava certa vez no pronto-socorro de Guaíra, e minha mãe chegou lá, minha mãe andava simples, ela às vezes pegava a bicicletinha dela e vendia sonho, e ela chegou lá. Ontem foi o aniversário dela, então eu vou tomar cuidado para não me emocionar, da minha mãe, né, que já faleceu. E a minha irmã ficou com vergonha dela, perante as amigas lá. E isso acontece, né? Está lá no emprego, chega lá uma mulher, e aí minha irmã, aquilo incomodou ela. Aí no outro dia, a minha mãe foi lá, a minha irmã pegou, chamou, falou, pessoal, essa é a minha mãe. Entende? Que gostoso. Isso é honrar, é a minha mãe. E quantas crianças hoje têm vergonha dos pais na escola? Pai, para ali na esquina. Sabe por que isso? Porque um dia tinha um bando de garoto, isso com certeza nasceu desse jeito, sentado na beira do muro ali, e aí chegou alguém que o pai trouxe, e um dos garotos, que com certeza não era alguém de se confiar, com certeza era alguém que mais fazia o mal do que o bem, falou, lá vem o filhinho de papai. Esse tipo de coisa nasceu disso, de pensantes desse jeito. E aí outros falam, eu não quero pagar o mico. Eu lembro que as minhas filhas, quando chegou essa fase, quando eu ia levar elas, eu falava para elas, olha, se vocês começarem com frescura, eu entro com o carro lá dentro da escola e, gente, são minhas filhas. Vocês têm que vencer isso. Vá para a escola, entende? Se alguém falar assim, filhinho de papai, sim, são meus pais, que eu amo, algum problema nisso? Nós temos que ensinar os nossos filhos. E que bom que é eles aprenderem isso. São meus pais, não são a minha vergonha. Qual o problema? E eles irem adquirindo maturidade nesse sentido. E sabe o que aconteceria se todos os pais tratassem os filhos desse jeito, a ensinar a honrar eles e saber esse valor, falar, filho, olha, um dia o papai teve vergonha da mamãe e do papai, hoje eu não tenho mais eles, eu não quero que você tenha essa lembrança que eu tenho, eu quero te dar um presente. E acontecer que na escola as pessoas não iam mais ligar, não ia ser mais problema do pai chegar trazendo o filho. Então a honra faz parte do nosso dia a dia. E Deus chama isso a Ele. Quem nós devemos honrar em primeiro lugar? Eu convido você a ir lá em 1 Samuel, agora no capítulo 2, a questão de Eli. Só
ir um pouquinho para frente, aí depois da lei, né? Os livros históricos. 1 Samuel, olha o que diz o capítulo 2. Nós sabemos a história aqui de Eli. Ele não estava dentro da vontade de Deus, a sua casa não estava dentro da vontade de Deus. A religião da época estava totalmente deturpada e Deus manda Samuel ali, não já grande, mas tratando aquela geração, colocando uma criança ali. O pequeno Samuel nasce e cresce para que Deus venha dar direcionamento ao povo de novo. Muitos aprendizados nós temos aqui. Uma delas é que o tempo é de Deus. Deus não mandou alguém pronto ali. Deus mandou alguém a ser forjado dentro daquela geração para poder amparar aquela própria geração. E a liderança da época, que era Eli, no capítulo 2, nós vemos aqui como que era terrível a liderança dele. O verso 22 começa assim: Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Estamos diante de um Senhor que ele ouve falar dos seus filhos e você imagina que dentro da liderança havia uma organização litúrgica ali e havia algumas mulheres que no templo elas serviam. E os filhos de Eli, eles começaram a fazer aquilo que era terrível. A Bíblia fala que eles deitavam com as mulheres. Olha que coisa terrível. Onde eles deveriam haver temor, não havia. Então a salvação traz temor. O verso 23, e disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do Senhor, porque o Senhor os queria matar. É isso mesmo que você leu. Não precisa fugir disso e nem temer isso. Esse é o nosso Deus. É o mesmo Deus que fez com que Ananias e Safira caíssem morto ali no Novo Testamento também. Terça-feira, talvez na live, eu vou estar falando um pouco sobre isso. É o mesmo Deus que, quando Uzá tocou na arca, caiu morto ali. É esse Deus. E aqui eles estavam tratando com coisas sagradas, eles estavam tratando com o templo de Deus, com as coisas de Deus. E Deus haveria de puni-los. Então nem precisava de Deus aqui forçar o coração de ninguém. Nós sabemos que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Bastava Deus não permitir a ação do Espírito Santo na vida desses meninos, que eles continuariam fazendo mal. Simplesmente Deus não interviu, porque já tinha sido decretada a punição desses meninos. Mas Deus não deixa somente por aí. Para Ele mostrar a seriedade do que é as coisas dele, e isso serve para nós, Ele continua no verso 30, né? No verso 29, Ele fala assim: Por que pisais? Mas Ele vai mandar um homem para dar sentido, Ele vai mandar aqui um profeta para dizer o que Deus tem em mente. O verso 27, veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não te manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e me trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Deus está falando aqui, olha, eu poderia ter escolhido qualquer pessoa para sacerdote. Eu escolhi você. Eu dei honra a você. É um privilégio. Servir a Deus não deveria ser algo cansativo.
Eu gosto de dizer que assim que eu fechar os olhos, dizendo de uma forma poética, se amanhã eu não estiver aqui para ver o sol nascer, ou se eu morrer, quando eu abrir os meus olhos e estiver diante do meu Senhor, eu não quero dizer para Ele: Senhor, mas que difícil que é te servir, hein? Nossa, o que é isso? Não, eu quero dizer: Senhor, foi uma honra te servir. E isso é tão glorioso, é tão bom para nós, porque a gente acha que Deus precisa da nossa ajuda, né? Amados, lá no céu a gente vai entender que servir ao Senhor é tão glorioso que Jonas, com certeza, agradeceu a Deus, porque Deus o forçou a servi-lo. Falou: Senhor, obrigado, porque eu estava cego, e a sua graça fez com que eu fizesse parte desse projeto magnífico. Então Deus primeiro fala para Eli aqui: olha, eu te dei honra, eu te coloquei como sacerdote. Olha o verso 29. Por que pisais os pés, por que vocês zombam, diz a NVI, os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei, se me fizessem na minha morada, que eu ordenei que se fizesse na minha morada. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Olha só, por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo de Israel. Às vezes, numa primeira leitura, você vê aqui: mas Eli sabia daquilo que os filhos faziam. Aqui o texto fala que ele já era velho quando chegou até isso, ele já era bem velho. Mas é incrível que Deus aqui vai citar que os filhos estavam lá, em vez de pegar as coisas que eram sacrificadas e usar no templo, eles estavam até usufruindo daquilo lá, deixando-os engordar com as melhores partes da oferta feita ao meu povo de Israel. Deus está falando: eu te dei honra, mas você não me honra. Muito pelo contrário, você honra muito mais os seus filhos do que a mim. Amados, isso é impressionante. Mas você quer honrar os seus filhos, honra a Deus, porque o melhor que você pode dar aos seus filhos é o próprio Deus. O que você acha que tem nas suas mãos? Que você não depende de Deus. Eu, como pai, eu sei o que é levantar de madrugada e ir com o filho para o pronto-socorro, sabendo se você volta com ele. Naquele momento, o que nós fazemos? Nós lembramos de quem? É só nessas horas que nós lembramos de Deus? A minha esposa sabe o que é uma filha desmaiando em frente à Unimed lá, pedir ajuda, ainda bem que ia passando o irmão lá e viu. Entende? Por que só nessas horas? Agora, quando nós ensinamos os nossos filhos que a dependência do pai é totalmente de Deus e dos filhos também, você está honrando a Deus em primeiro lugar. Se você tem preguiça de levantar cedo, que honra é essa que você está dando a Deus? Se você não ensina o seu filho a levantar cedo para ir na escola dominical, como você está honrando a Deus? Você está honrando muito mais o seu filho. Tadinho. Por que não deitou sábado um pouco mais cedo? Não organizou isso? Muito prazer, bem-vindo à igreja, esses somos nós. Por isso que a palavra nos exorta. Honra, ele falou, o verso 30, né? Deus cobra, você está honrando os seus filhos mais do que a mim, o verso 29 ele falou. O verso 30, portanto o Senhor, o Deus de Israel declara, prometi a sua família, a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram. Como que começou esse contexto? Deus falando, eu te honrei. Eu poderia ter escolhido qualquer um. É uma honra me servir. Eu te coloquei lá, mas você calcou os pés. Você desprezou aquilo que eu te dei. Ele está dizendo. Então, é assim que funciona. Eu honro a quem me honra. Você não me honrou. Mas agora o Senhor declara diante de mim. O Senhor declara, longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo.
Terrível olhar isso no Velho Testamento. Hoje nós vivemos na época da graça. Quando olhamos isso aqui, você fala, Senhor, se não for a sua graça, eu conto com a sua graça. Mas olha que maravilhoso. Mas Deus mostra isso aqui para nos atentar àquilo que Ele preza, aquilo que Ele deseja que nós façamos. A graça não é uma desculpa para nós jogarmos isso à época da lei. A lei serve para mostrar os atributos de Deus, os pensamentos de Deus, a forma dele agir, a revelação do nosso Deus. E nos serve para olhar se eu amo, como começou esse contexto aqui, se Pedro está falando, se temos como Pai, se chamamos Ele como Pai, se honramos o Pai, então nós estamos fazendo isso mesmo no tempo da nossa peregrinação? Então, primordial, quem devemos honrar primeiro? Deus. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se honramos o Pai, devemos honrar o Filho. O próprio Pedro vai dizer isso na sua segunda carta, no capítulo 1, aí na frente mesmo, o verso 17, quando ele escreve a sua segunda carta, ele fala assim, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado a seguinte voz, este é meu filho amado, a quem me comprazo. Se você honra ao Filho, você honra ao Pai. Jesus Cristo fala isso em João, capítulo 5, 22, ele fala assim, no verso 22 e 23. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento a fim de que todos os honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Pergunta, você honra a Jesus Cristo? Amados, quando falamos de Deus Pai, e para muitas pessoas, Deus é Pai, e não padrasto, já ouviu falar isso? E a Bíblia vai falar que é filho aquele que crê. Filho aquele que crê. Mas quando entra na pessoa do Espírito Santo, do Filho, de Jesus Cristo, as coisas começam a ter um problema. Porque toda honra e toda glória, foi Deus quem disse que ao nome do Senhor Jesus Cristo deve ser dado toda honra, toda glória. Que todo joelho se dobraria diante do seu nome. Foi Deus que o exaltou sobremaneira, sobre todas as coisas. Foi Deus. E Deus deseja que nós honramos o Filho. Eu lembro uma vez, estava dando um estudo, um discipulado em casa, e tinha duas pessoas, e um dos jovens, quando chegou na parte de Jesus Cristo, enquanto falávamos de Deus, da criação, aquilo que Deus fez, estava tudo bem. Mas quando chegou na parte de Jesus Cristo, e o estudo foi apontando para isso, eu falei, de quem o texto está falando aqui? Ele não conseguia falar. Eu diga aqui, quem que é essa pessoa? Fala o nome. A língua travava, ele não conseguia. Eu falava, diga o nome de quem a Escritura está dizendo. Ele não conseguia. Havia um poder satânico por trás daquilo lá. Ele não conseguia proclamar. Jesus Cristo, Filho de Deus, em seu nome, diga o nome dessa pessoa. Parece que eu onde estava. Ele falou Jesus. Então, é esse nome que você vai mais ouvir nesse estudo e nessa casa aqui, porque nós devemos honrá-lo. Eu saía pela manhã agora, depois vocês veem isso, se isso é verdade, se não é fake, mas parece que não é fake. Parece que o Estado de São Paulo está movendo uma lei aí que vai tirar o nome de Jesus Cristo do material didático das escolas. Não é para ter. Pesquisem isso. Que bom, né? Eu já acabei de ouvir aí que voltou atrás. Mas houve a intenção. Por que alguém tem tantas coisas para pensar? Amados, imagina uma liderança, tem quantas coisas para pensar, está preocupado com o nome de Jesus. Já parou para pensar? Por que incomoda o nome de Jesus? Por que Jesus falou que nós seríamos odiados pelo seu nome? Então não temem proclamar esse nome precioso a qual nós louvamos. Nome de Jesus.
A esse nome deve ser dado toda a glória, toda a honra. E com certeza vai chegar um tempo que você talvez não possa falar mais isso. E nós podemos ainda falar. E já partindo, né, para o fim desse contexto, ele fala, ora, como que Pedro começa? Ora, se invocais como Pai. Essa palavra invocar é encontrada 2 vezes no Novo Testamento. Sabe onde está a outra? Lá em Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entende o poder dessa expressão que Paulo está falando, que Pedro está falando? Olha, se vocês invocam, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas, é esse tipo de invocação que ele está falando. Segundo ponto que passa desapercebido, julga segundo as obras de cada um. Amados, outra coisa que acontece, que intimidade muitas vezes pode trazer desrespeito. Intimidade pode trazer desrespeito. Romanos 8,15, Paulo tinha escrito o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes novamente atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, no qual o quê? Clamamos Abba Pai, ou papaizinho, uma forma íntima de dizer aqui. E muitos pegam esse versículo, somente ele. Lembra o começo desse estudo? Nós precisamos ter uma base por trás, toda a Bíblia amparando aquele versículo, e acha que nós podemos tratar Deus sem honra de qualquer forma. A salvação vai trazer temor a Deus, vai honrar a esse Deus, vai honrar. A minha geração ouviu durante muitos anos lá na televisão falar o cara lá de cima. O cara lá de cima. Que cara lá de cima? Pode ser uma outra pessoa, porque não é Deus. Deus não é o cara lá de cima. É o Deus que nós devemos honra, respeito, considerá-lo pela pessoa. Não há santificação no nome dele. O cara lá de cima, o nome dele não é santificado. O que você está fazendo quando você diz isso? O cara lá de cima. Você está atribuindo a Deus o seu igual aqui. O bro, o brother. Então, se invocamos como Pai, Ele vai julgar a obra de cada um. Então, outra coisa que vai acontecer, Deus é juiz. O que pode passar desapercebido é isso. Se você invocar a Deus como Pai, deve lembrar que Ele também é juiz. Lembra disso a próxima vez que você dizer Pai Nosso. Lembra que além de Pai, Ele é Deus e Ele é juiz, que julga segundo as obras de cada um. Então Deus está olhando, isso aqui não é Velho Testamento, isso é Novo Testamento, é Pedro falando, que Ele analisa, Ele julga segundo as nossas obras, e isso deve fazer o quê? Bom, tudo bem, o que Ele está analisando? Pedro dá a dica. Portai-vos. De que jeito que eu devo me portar? Com temor. Quando? Durante todo o tempo que você estiver aqui. O tempo da vossa peregrinação. Pedro não queria que os crentes esquecessem de que, embora nós temos um relacionamento íntimo com o nosso Pai, com o Pai Celestial, nós devemos conduzir em santidade durante o tempo da nossa peregrinação aqui na terra. É esse temor que nós devemos ter. Aquele que, sem acepção de pessoa, julga de acordo com a obra coletiva, a obra de cada um. Quando há aquela violência de linchamento, não tem como prender, porque como você vai prender 50, 100 pessoas? E você acha que Deus é igualzinho. Às vezes nós achamos que Deus vai passar desapercebido. Não, todo mundo fez, todo mundo faz. Eu estava no meio. Deus julga a obra de cada um, o comportamento, aquilo que nós fazemos. Portai-vos com temor. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é prudência. Temor a Deus tem início. Como? Aliás, sabedoria tem início. Como? No temor. Onde começa a sabedoria? No temor a Deus. Uma pessoa que se diz sábia,
mas não teme a Deus, ela está mentindo, ela não é sábia. A Bíblia vai falar que ela é sábia aos seus próprios olhos. Ela não é sábia. Ela pode ser sagaz, mas ela não é sábia. Olha o que mais que nós aprendemos do temor a Deus. Provérbios 14, 26 diz assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Se o pai não teme a Deus, se você quiser anotar, é Provérbios 14, 26. Se o pai estiver com medo, para onde vão os pequeninos? Os pais que temem a Deus, eles deveriam estar seguros. Mas o que acontece a um pai, a um filho, se ele vê medo no rosto do pai? Se não há temor a Deus? A criança ela vai ficar totalmente perturbada, apavorada. Ela vai sentir que o único lugar que ela teria refúgio e um lugar bom e confiável não existe mais. Porque o pai não teme a Deus e naquele momento ele está em desespero. E quantos de nós tomamos decisões, os filhos olham para nós e às vezes nem dorme à noite, mal sabe porque ele ouviu a sua conversa ali desesperada. No temor a Deus tem o homem forte amparo e isso é refúgio para os seus filhos. Os filhos são ali de uma forma direta e indireta abençoados. Se o pai é confiante, a criança tem refúgio. Eu lembro de um pastor americano falando que nos Estados Unidos não houve tempo deles saírem, veio o tornado e eles tinham refúgio, mas foi tão rápido que foi de madrugada, eles levantaram e estava nascendo o dia e não deu tempo. Então não tinha como sair da casa, e eles estavam no segundo andar lá da casa, né? A parte de cima, superior, no quarto. E eles estavam vendo o tornado vir, assim. E a mãe escondeu com o filho, com o pastor, que era pequenininho, embaixo da cama. E o pai ficou lá, o pai dele era pastor também, ficou em pé olhando no vidro o tornado vindo. E o filho largou da mãe e correu abraçar as pernas do pai, que ele sentiu que o pai estava mais seguro, né? A mãe está desesperada aqui, chorando embaixo da cama, mas o pai está tranquilo. Entende? Esses sobreviveram, porque senão o pastor não teria contado isso, né? Então, é o temor a Deus. O pai é um refúgio, contanto que seja um pai confiante, que tema a Deus. E significa que ele tem medo de desonrar ao Senhor, que tem medo de duvidar do Senhor, principalmente em frente aos filhos. Significa que ele pode temer qualquer coisa. Entende? Inclusive ele pode ter o medo de que ele possa não entender que o Senhor possa ajudá-lo a superar qualquer coisa. Em outras palavras, alguém já disse que o temor ao Senhor é o grande destruidor de temores. Teme a Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas, todas. Então, provérbio verdadeiro, ele nos ajuda. Temam a Deus, temam desonrá-lo, temam duvidar dele, tenham medo de colocar sua avaliação do problema acima dele. Esse é um temor nosso. Meu problema não está acima de Deus. Ele disse que pode nos ajudar. Ele é mais inteligente, mais poderoso, mais forte. Confia em Deus. Isso vem do temor a Deus. Se você tem que temer algo, é de não confiar a Deus. Hebreus 12, 28 e 29 diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é o que? Fogo consumidor. Cuidado quando pede fogo de Deus. Mas olha só, aqui é Novo Testamento, está falando a convertidos. Retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo que? Agradável,
com reverência, o nosso vocabulário vai mudando, porque você já foi no Velho Testamento e você já aprendeu que o nome de Deus não deve ser falado em vão. Nós honramos a Deus como filhos, nós honramos. Apocalipse 14:7 diz assim, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes de águas. Deus não é um falso Deus, em que você pode corrompê-lo. Não existe falso Deus, você está enganando a si mesmo. Não, Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Apocalipse, terminando lá a sua Bíblia, ainda a Bíblia continua dizendo, temei a Deus, dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E aí mesmo, em 1 Pedro, quando nós chegarmos no capítulo 4, o verso 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Opa! Portai-vos diante de Deus como filhos, porque Ele é Pai, mas como juiz, porque Ele há de julgar a obra de cada um. Pedro vai falar isso lá no capítulo 4, nós vamos passar por isso também. E se nós temos um Pai, e se nós o invocamos e nós adoramos, quando você chega em Hebreus 12, do 5 ao 11, aquele contexto, ele vai falar sobre isso. Se estáis esquecidos da exortação de que como filhos discorre convosco, filhos meus, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis. Essa desmaieira é perder a esperança, desanimar, quando por Ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. O verso 7, porque é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Porque, pois que filho há que o pai não corrige. Mas se vocês, ele vai continuar, estar sem correção, é porque filhos bastardos. Então, se você tem como pai, ele é juiz também. Ele julga todas as coisas e ele corrige. A maneira como os crentes se comportam diante da presença onisciente do Senhor é importante, hoje e eternamente. Por isso que o verso 17 de 1 Pedro, termino, ele falando assim, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A santidade é interior e exterior. Jesus Cristo falou isso em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, 39 e 40. O Senhor, porém, lhe disse, vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade, insensatos. Quem fez o exterior não é o mesmo que o interior? Quem que fez o interior e o exterior do homem? Quem julga a obra de cada um. Então, leia esse versículo de forma diferente a próxima vez que você estiver na sua Bíblia. Chegar em 1 Pedro, capítulo 1, o verso 17. Ora, se você invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, não tem acepção, é para todo mundo. Citamos o exemplo de Moisés aqui. Deus julgou a obra de Moisés. Portai-vos com o quê? Temor. Quando? Sempre. O tempo que nos resta aqui na nossa vida. Temor e honra ao nosso Deus. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado, ó Deus, pela sua palavra. Essa é a resposta da salvação. Ajuda-nos, ó Deus, a honrar o seu santo nome. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos viver uma vida em santidade. Ajuda-nos, ó Deus, como pais, como avós, ó Deus, tratar os nossos filhos e netos de uma forma que honra o seu santo nome.
uma forma que glorifica seu santo nome. Ó Deus, que o produto final não seja isso, que a intenção final não seja somente o resultado dos nossos filhos. Ó Deus, mas que a intenção final seja glorificar o seu nome. E sabemos que as consequências, ó Pai, acaba chegando em nós mesmos de uma forma benéfica. Obrigado por esse dia, por essa escola dominical, por esse domingo. Ó Deus, te agradecemos. Em nome do seu Filho Jesus, amém e amém.